me apresentar, eu sou a Kika, eu faço parte do time do IDEAGOV. Quero dizer que as pessoas que estão aqui são parte do time, mas que tem outras pessoas que são fundamentais para que o IDEAGOV aconteça. Hoje, a gente está aqui com o Felipe, que foi uma das pessoas que deu início a esse projeto, que montou o time lá em 2020, no início da pandemia, onde ainda era tudo virtual. A gente trabalhou quase um ano, sem se conhecer pessoalmente. Foi muito emocionante esse encontro, quando o programa já estava rodando. Eu, Felipe, Carol e Rui estávamos desde o início e passamos por todo esse processo juntos. O Arnaldo é aqui da secretaria, ele é o coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui da secretaria, e é a nossa ponte com o governo, né? A Carol, Caroline, mais conhecida como Carol, carinhosamente, ela é a gerente de projetos do Impact Hub e do IDEAGOV, à frente do IDEAGOV. E o Rui, que é o nosso diretor de inovação do Impact Hub. Bom, com os nossos convidados apresentados, eu tenho uma colinha aqui, gente, porque eu sou mais de ficar no backstage, é muito difícil para mim estar aqui no palco, então eu tenho que pegar minha cola, tá? Eu vou direcionar minha primeira pergunta para o Felipe. Então, como eu falei, né, o Felipe foi uma das pessoas que estavam aqui no começo do programa, então eu queria fazer justamente essa pergunta, né? Como foi fazer decolar o IDEAGOV, né, tirar ele do papel, no momento em que a pandemia estava no começo, né, onde estava tudo incerto, né, era um momento em que a gente não sabia o que ia acontecer no planeta, né, e que a forma de trabalho estava esquisita para todo mundo, ninguém se conhecia, e um programa tão importante tinha acabado de ser assinado e a gente tinha que fazer ele rodar. Bem, antes de mais nada, gostaria de agradecer enormemente o convite, né, de toda a equipe por estar fazendo parte desse palco. Sempre é muito emocionante para mim estar aqui, né, então eu agradeço, é uma honra poder falar um pouquinho dessa iniciativa que eu tenho tanto carinho, e pela construção dessa jornada, então eu agradeço muito, e ver várias carinhas aqui que eu tive o prazer de trabalhar com. E eu acho que essa resposta ela é relativamente fácil. Eu acho que se a gente pegar aqui agora e olhar ao redor do que a gente tem hoje, a gente responde essa pergunta. Eu acho que não há incerteza alguma que a gente não consiga superar quando existem pessoas como a Kika, como a Carol, como a Andrea, como a Ingrid, como vários parceiros que estão com a gente, para que a gente conseguisse, o Arnaldo, o Rui, todo mundo para conseguir, entre outras milhares de pessoas que colocaram a mão na massa nesse projeto, para fazer. Obviamente, era um contexto muito incerto, e eu até diria que são, assim como Kotler colocou 4 P's do marketing, eu diria que são 3 P's que a gente resolveu para fazer esse projeto nascer. Pessoas, parceiros e um pseudo-planejamento, no bom sentido. Mas um planejamento ágil, que a gente pudesse, e eu vou começar pelo segundo, um planejamento ágil, que a gente pudesse realmente errar e aprender conforme as coisas foram sendo caminhando. O IDEAGOV não foi um programa que nasceu pronto. Ele é um programa que em si já era complexo, mas que no momento que surgiu a pandemia, ele realmente teve que se adaptar, ser resiliente, ser flexível e adaptável naquele contexto no qual ele estava inserido. Então esse é um primeiro, por isso que eu falo pseudo-planejamento. É um planejamento ágil, um planejamento que tem que estar aberto para que a gente pudesse lidar com essas incertezas. O segundo, parceiros. Esse programa, o IDEAGOV, por mais que seja um programa que tenha a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Governo, o Impact Hub, como as entidades ali envolvidas diretamente, ao longo de toda a jornada do IDEAGOV, houveram vários parceiros que colocaram as mãos para que esse projeto pudesse sair do papel. E na pandemia não foi diferente. A gente teve pessoas ali que entraram de peito aberto, coração aberto, para conseguir fazer com que essa iniciativa saísse do papel. Sem ganhar nada, pro forma, acreditando muito numa causa que era pela inovação no setor público para gerar valor para a sociedade. E por último, as pessoas. Que aí as pessoas aqui, eu até dei um spoiler na minha fala, mas são essas pessoas aqui que a gente teve e se uniu em prol de uma causa, em prol de um movimento que realmente não só todo mundo estava muito
acreditava muito, que era justamente essa geração de valor, mas que são pessoas que acreditaram e se uniram por essa causa. E eu acho que quando a gente começa a ter essa dinâmica de pessoas alinhadas por um propósito, eu diria 4P, propósito agora surgiu, por um propósito, eu acho que a gente começa, de fato, a perceber que incertezas são meros detalhes e fáceis de ser superados e gerenciados. Bom, obrigado. Obrigada, Felipe. Então temos o novo 4Ps. Exato. Vou escrever um livro agora, pessoal. Bom, já que nós estamos falando de parcerias e de pessoas, eu vou seguir nessa linha e fazer uma pergunta para o Rui. Na sua visão, Rui, qual que é a importância da gente estabelecer parcerias, tanto nacionais como internacionais, como aconteceu no IDEAGOV, para a execução de um programa de inovação pública? Obrigado, Kika, pela pergunta. Boa tarde a todos. É um prazer estar com os meus colegas aqui nessa mesa, né? Também gostaria de agradecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico por convidar o Impact Hub para fazer parte, inclusive, desse projeto. Bom, parcerias público-privadas, nacionais e internacionais, elas são fundamentais para qualquer programa que tem como objetivo escalar o impacto, né? E o Impact Hub é uma rede global, né, de espaços de inovação que implementam projetos de impacto socioambiental no mundo todo, né? Então, eu acho que um dos diferenciais do Impact Hub é poder agregar parceiros globais, regionais e locais, né? Sempre muito conectado com o ecossistema, né? Que ele está presente. E ao longo dessa jornada que o Felipe estava contando, de todo esse processo de planejamento que envolveu uma equipe muito talentosa, nós tivemos possibilidade de atrair parceiros públicos e privados, né? Então, vou dar alguns exemplos. Nós tivemos uma grande parceria com vários órgãos do governo britânico, né? Então, ao longo desse processo, nós tivemos a possibilidade de escalar soluções, né, para a COP26, né, com parceria com o Consulado Britânico, com parceria com a Catapult, né, que é o órgão de fomento ao empreendedorismo, né? Tivemos também parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que aportou recursos nos pilotos que estavam sendo implementados junto ao Hospital das Clínicas, né? Eu acho que um dos grandes orgulhos desse projeto, e hoje a gente vai estar mostrando uma publicação que a gente está lançando, foi o impacto gerado. E eu tenho bastante tranquilidade de falar que essas soluções inovadoras, elas não só mitigaram o impacto da pandemia, né, no momento de grande comoção, né, como provavelmente salvaram vidas, né? Então, foi muito importante esse aporte financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento que possibilitou a implementação desses projetos. A gente também colaborou com o SEBRAE, né, para escalar soluções da jornada de inovação pública, né? Tivemos parceria também com empresas, né, empresas privadas que colaboraram com tecnologias para fazer esse projeto escalar, né? E claro, essa rede de fornecedores que ao longo dessa jornada possibilitaram fazer eventos como nós estamos fazendo hoje, né? Eventos que naquele momento da pandemia tivemos que pivotar a estratégia de sair do presencial e ir para o remoto, para o virtual, e depois, quando estava amenizando a situação, operar também no sistema híbrido, né? Então foram muitas parcerias, né, que nos ajudaram a realizar todas essas conquistas, né? Então eu acho que quase que me esqueci, agora lembrei. Nós também nos conectamos à rede do Civitec Alliance, que é uma rede que reúne governos de diferentes países, que também possibilitou dar visibilidade para soluções inovadoras aqui do Brasil. Então foram muitas parcerias. Inclusive fomos também para a COP27, né, nessa parceria com a Tupinambá. A Tupinambá e a... Lemobs. A Lemobs também foi esse ano, foram duas esse ano.
Muito bom, Rui. E Carol, conta pra gente aqui, é uma questão muito importante para um programa quando a gente trabalha com o governo, né? Uma organização da sociedade civil trabalhando com o governo, a questão orçamentária, né? Então, quais são os desafios de se fazer a gestão orçamentária com transparência na execução de um programa que trabalha com dinheiro público? Ótima pergunta. Bom, no geral, assim, o IDEAGOV ele é regido por uma lei Miroski, né? Uma lei, eu diria, jovem, aí de 2014, e que a administração pública ainda está aprendendo a lidar, como gerenciar bem essas parcerias. Então, ainda existem muitos desafios relacionados a isso. Mas, trazendo um pouco sobre a experiência de como por esses 3 anos no IDEAGOV, tem 2 princípios assim que eu julgo primordiais para que a gente tenha sucesso e trabalhe com boa efetividade com esse dinheiro público. Um deles é boas práticas de gestão e o segundo é o accountability. Tudo isso visando uma ótima eficiência orçamentária e transparência para o principal órgão que vai reger tanto o Impact Hub, enquanto operador, quanto a SDE, que é o Tribunal de Contas. Então, trazendo um pouco sobre boas práticas de gestão, desde o início, lá na concepção do IDEAGOV, nós, enquanto Impact Hub, estruturamos políticas internas a fim de cuidar do dinheiro público. Então, o nosso princípio sempre foi como vamos ter cuidado com a grana pública, sem superfaturar fornecedores e tudo mais. Então, a gente sempre teve muito cuidado e trouxe esse princípio dentro das nossas políticas. Então, o básico aqui, a gente opera como se fosse um órgão de governo. Então, para qualquer contratação que a gente vai fazer, 3 orçamentos, seja um simples COF a uma grande contratação de serviço, a gente sempre toma muito cuidado em pagar bem e não superfaturar, porque é dinheiro público, né? É dinheiro do povo. E o segundo, que eu acho que é um grande destaque, aí até falando um pouco da parceria com a SDE, que é relacionada ao accountability, né? Quando a gente pega projetos tão complexos como o IDEAGOV, que tem um plano de trabalho extremamente complexo, que você tem que amarrar metas com a execução orçamentária e demonstrar para o Tribunal de Contas que, olha, esse dinheiro foi gasto para eu poder atingir esse resultado, é muito complexo você conseguir acompanhar e ter essas informações muito bem consolidadas. Então, nós no Impact Hub, desde o início, tomamos cuidado em espelhar esse orçamento dentro de um sistema financeiro, ao qual desse muita agilidade e proporcionasse dashboards para que a gente tivesse tomada de decisão no dia a dia, o que facilitou muito, né, esses anos aí do projeto, onde a gente conseguiu fazer ajustes de rota, ajustes de orçamento, tomada de decisão para poder ajustar uma atividade ou outra que não estava acontecendo, que estava demonstrando ali no nosso farolzinho que estava em vermelho e tinha que bater aquela meta. Então, falando um pouco sobre essa parceria, esse accountability proporcionou que a gente tivesse muita agilidade em fazer prestação de contas. Então, o desafio da administração pública é como que eu aprovo uma prestação de contas rápido para poder repassar o recurso para aquela parceira sem afetar o cronograma de um projeto como esse, que é muito rápido. São 3 anos, 36 meses que muita coisa tem que acontecer. Então, a gente consegue fazer em 10 dias hoje em dia, entrega ali para a equipe do Arnaldo, que eu gostaria até de reconhecer aqui, né, a Margarete e o Francisco, que são muito ágeis também em fazer a avaliação e aprovar as nossas contas a fim de fazer os repasses. Então, a gente nunca teve qualquer problema em termos de cronograma mesmo de execução, porque sempre o recurso caiu no momento que a gente esperava. E isso se deu a muito trabalho, muito alinhamento. Então, um aprendizado que eu diria aqui para novas iniciativas como essa é converse muito. A sinergia é um termo de colaboração. Então, existe o operador e existe o órgão proponente desse termo. Se conversem, se alinhem, adequem seus relatórios, porque os 2 lados ganham, né? Para a SDE também é muito importante ter essas prestações de contas muito bem consolidadas. E para a gente é isso, o desafio. Continuar mantendo a máquina girando com bastante cuidado com o recurso público e cuidar bastante da informação para gerar transparência e eficiência orçamentária. É isso aí. O Felipe usa uma expressão que assim, a gente não pode deixar fio solto. E olha lá, pessoas que estão conectadas. Aqui dentro a gente também tem que se conectar, gente, para a coisa dar certo, né? É isso aí. Arnaldo, você não vai escapar da minha pergunta, tem pergunta para você também. Vamos lá. Eu queria saber como que você enxerga o processo de inovação dentro da administração pública do Estado de São Paulo, antes e depois desses primeiros 3 anos do IDEAGOV, do nosso trabalho aqui no IDEAGOV. Excelente pergunta. Continua sendo difícil. Falando de Tribunal de Contas,
e desse processo de controle, de avaliação de resultados, de entregas e metas, não existe uma cultura no setor público em você assumir projetos de risco. O IdeaGov ele já foi um projeto muito corajoso na concepção e demonstra esse compromisso do Estado de São Paulo em ser pioneiro, porque para o Tribunal de Contas ele quer algo simples, ele quer, olha, eu vou atender 10 empresas em um ano, e ele vai querer ver 10 empresas no final daquele ano. Não importa se teve uma pandemia, não adianta dizer que foram só 2, mas muito melhores. Ele vai procurar ver aquelas 10 empresas. Só que a gente está falando aqui de um programa de inovação genuíno. Quando ele é genuíno, você não tem nenhuma segurança ou certeza sobre os resultados. Você tem uma expectativa de entregar aquela meta. Mas eu dependo de ter órgãos de governo interessados e aprovando as chamadas no comitê gestor. Eu dependo de ter startups e pessoas com propostas inovadoras dispostas a se inscrever em quantidade. E eu dependo que um certo número dessas soluções dê certo, cheguem no final do processo para eu entregar aquela meta. É óbvio que se o programa de inovação for genuíno, isso não vai acontecer redondinho, porque eu seria um gênio, um preditor do futuro, tinha que estar ganhando milhões. E não, se for genuíno, ao invés de conseguir 10, você vai conseguir 13, ou talvez 7, ou 5. Então essa questão do controle que a Quero colocou é muito mais importante ainda quando você trabalha com projetos que têm risco e que não tem uma cultura no Estado, porque você vai ter que explicar 10 vezes mais. Eu não sei quantas vezes eu já expliquei que durante a pandemia não era possível fazer atividade presencial, mas eu tenho que repetir e explicar isso de novo. É como se no marco legal, tanto federal quanto estadual, as leis que a gente tem hoje de inovação, o marco das startups, é como um jogo de videogame. E dos mais avançados, de PlayStation 5, com os sistemas de incentivo equivalentes ao dos países mais desenvolvidos do mundo. Qual que é o nosso problema? O console, o videogame. A gente tem que pegar aquele jogo de PlayStation 5 e colocar num Atari. O governo, a máquina, o videogame não consegue rodar aquele jogo sem travar. Então você tem que ter pessoas com muito propósito para enfrentar isso e seguir em frente. E depois da fala principalmente do secretário Bruno aqui hoje, né, eu estou muito seguro para dizer que é uma política de Estado. O IdeaGov não vai ser promovido a política de Estado, ele já é, porque como o secretário colocou, desde o boletim de ocorrência eletrônico, do Poupatempo, do iGov, que veio antes do PitGov, o PitGov depois do IdeaGov, isso sim é o histórico desse programa e traz todos esses aprendizados. E eu não vejo como voltar atrás com a necessidade de você fazer muito mais com cada vez menos recursos. Isso aí. Eu tenho uma outra pergunta para você, Arnaldo, e eu queria que o Rui também dividisse essa resposta, porque eu acho que tem a visão tanto da sociedade quanto do governo, tá? Eu queria saber por que vocês consideram importante uma instituição de impacto estar à frente de um programa de governo? É muito importante. Nós temos que entregar soluções, melhorias, condições de vida para cada um dos cidadãos do Estado de São Paulo, como governo do Estado, mas em última instância para o planeta, né? E a gente está sob pressão. Temos uma pressão aí de continuarmos mantendo um desenvolvimento, a criação de riqueza e o bem-estar das pessoas, mas mantendo isso sustentável, mantendo isso de uma forma social mais igualitária, mais justa. Então, quando a gente fala de ter uma instituição que busca o impacto social e ambiental, executando planos de governo, a gente volta no ganha-ganha, como que falamos hoje de manhã. Ao promover esses negócios de impacto e promover prosperidade econômica para essas empresas, ao mesmo tempo, eu estou indo atrás de temas de alto interesse público, como uma melhor distribuição de renda, acesso para todas as classes sociais, e um cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade. E isso, agora a gente está vendo, a gente está tendo uma convergência enorme nos programas, lá da CCTI, né, da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação,
para essa coisa de sustentabilidade, cidades inteligentes, análise de dados e conectividade. Estamos começando a ter um programa puxando iniciativas do outro, porque os temas estão começando a ser comuns. Então, e complementando a visão do Arnaldo, eu acho que também isso daí, a importância de ter uma organização de impacto, ela tem muito a ver com a definição do que são negócios de impacto, que geralmente são negócios inovadores, são negócios que têm uma intencionalidade para resolver uma demanda pública, né? São negócios que estão preocupados com a mensuração do impacto, né? E são negócios escaláveis e que usam tecnologia. Então, vou dar 2 exemplos. O governo do estado de São Paulo, ele tem uma estratégia para fazer frente à mudança climática, né? Então, tinha todo sentido ter uma organização de impacto que pudesse conectar soluções de mercado para participarem da COP26. Também um outro desafio muito importante é como trazer soluções inovadoras para diminuir a evasão escolar, né? Um desafio que foi o impacto da pandemia e que a Secretaria de Educação também estava preocupada. Então, eu acho que aí que está a grande sacada, né, de você trazer uma organização de impacto, porque o grande objetivo dela é resolver demandas da sociedade com inovações de impacto, usando tecnologia e que possam ser escaláveis. Legal. Vou voltar para você. Quero saber um pouquinho mais sobre as boas práticas de gestão financeira que foram adotadas pelo IdeaGov. Aparentemente eu sou a mulher do dinheiro, né? Opa. Brincadeiras à parte. Relacionado à rentabilidade, né, da aplicabilidade do recurso público, né, para ter maiores ganhos de rentabilidade financeira, ela vem muito do controle. Então, ao ponto que a gente tem as nossas planilhas e os nossos controles dizendo o que vai acontecer no projeto para o próximo ano, no IdeaGov a gente trabalha por parcelas anuais, né? Então, sempre no início do ano a gente recebe o recurso relacionado à execução daquele próximo ano. Então, ao ponto que eu reconheço e sei do cronograma e quais atividades estão previstas, eu consigo aplicar um princípio básico de gestão financeira, dinheiro no tempo. Então, eu consigo deixar aquele montante que eu só sei que eu vou executar lá no final do ano, eu já consigo deixar ele aplicado de agora. Nisso, a gente ganha maiores meses de rentabilidade e, obviamente, que eu não posso deixar de citar que a economia do Brasil também contribuiu muito para isso, né? A gente trabalhou numa média de Selic aí altíssima, que favoreceu que as nossas rentabilidades foram maiores. Então, a gente está atingindo uma marca hoje aí de R$150 mil de rentabilidade. E mais do que o número, trazer um case sobre como a coordenação de finanças num projeto como esse, ela não tem que se preocupar só com prestação de contas e com a questão burocrática. Ela acaba assumindo um papel estratégico e contribuindo também para os atingimentos e para os resultados do plano de trabalho e os resultados do programa como um todo. Legal. Agora eu queria falar um pouquinho com o Felipe sobre a cultura do erro, que ela é muito importante no ecossistema de inovação. E sabemos que você é um especialista nesse assunto. Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente, enfim, resumidamente, né, o que você pode falar para a gente sobre a importância de se errar para inovar. Legal, Kika. Eu não sei se eu agradeço essa fala, porque eu não sei se eu sou um especialista em errar, né? Ou seja, eu erro sempre que eu faço alguma coisa, mas pegando esse seu ponto, eu acho que existe um aspecto importante nessa discussão, porque quando a gente discute programas de inovação, que na minha opinião existe um paradoxo enorme entre vamos inovar, mas a gente pode só inovar se a gente acertar. Isso para mim é uma das maiores incongruências e paradoxos de quando a gente discute inovação, né? Porque basicamente a gente está partindo do pressuposto que o erro, ele em si, ele carrega algo extremamente, ele é sinônimo de insucesso diretamente. Quando na verdade o erro, se bem trabalhado, ele é um aprendizado que pode levar a uma melhoria contínua, ele pode trazer inovações em processos, ele pode repensar a forma como se age alguma coisa. E eu acho que quando a gente pensa no errar e eventualmente no falhar,
Eu acho que são práticas que a gente deveria ter um olhar muito mais cuidadoso em relação a isso e realmente processos que aprendam ao longo dessa jornada. O IdeaGov, eu acho que ele foi muito munido com essa cultura do, pessoal, vamos errar, mas vamos aprender. E talvez não vamos buscar cometer os mesmos erros. Pode acontecer, mas aprendemos com esses erros para a gente estar melhorando. E eu volto a reforçar, esse evento aqui, para mim, ele é o maior sinônimo, ele é uma consequência dessa cultura. Se a gente for rememorar os eventos iniciais, eles foram muito diferentes desses. Teve muito erro, teve muita dor de cabeça, teve muito estresse, e as coisas foram numa gradação. E se eu perguntar para a Kika, para a Quero, que estão aqui, eu entendo que muitas das práticas que foram erradas, elas não se repetiram nesse encontro aqui. Isso equivale para qualquer parte do programa do IdeaGov, porque ali dentro a gente criou uma ambiência e uma estrutura organizacional permissiva do erro e uma segurança para que a gente pudesse compartilhar esses aprendizados um com o outro. E eu acho que isso foi uma das chaves, ou um dos elementos chaves para que a gente pudesse, de certa forma, fazer com que um programa com essas características, com essa complexidade, chegasse onde chegou. Então, o que eu diria é que quando a gente pensa em erro, ele não pode estar desatrelado a uma questão de aprendizado. Ele tem que ser um errar consciente, um errar sábio, para que a gente consiga, a partir desses aprendizados, perpetuar e fazer uma boa gestão do conhecimento. E aí sim, essa gestão do conhecimento, dentro de uma estrutura organizacional, ela vai virar capacidade institucional para que isso seja perpetuado e consiga eventualmente reaplicar muito dessas práticas para iniciativas análogas ou pelo menos comparáveis. E aí eu acho que a gente começa de fato a dar saltos qualitativos em relação a qualquer iniciativa. Então assim, errar é fundamental, o pessoal errem bastante, falem bastante, mas não esqueça que é importante aprender e mais importante do que só aprender é compartilhar com os outros para que a gente consiga de fato perpetuar aí a inovação de forma aberta. E eu acho que só um adendo final antes de passar para aqui novamente. Não tenham medo de falar do erro, das falhas de vocês. Inclusive, se depois daqui quiserem me chamar de canto, falar, o que deu errado no IdeaGov, me chamem, porque teve muita coisa errada. E assim, é legal ver tudo isso aqui depois de tanto tempo, é um resultado bastante bacana, mas teve muita coisa que é legal compartilhar, é legal trazer, porque eu acho que só a partir disso, não digo reaplicar IdeaGovs para o Brasil inteiro, seria sensacional, mas tem muita coisa que a gente aprendeu nesse processo e o pessoal aqui, certamente aqui, são verdadeiros ali, como posso dizer, um repertório de aprendizado que eu acho que é fundamental vocês trocarem figurinha com essas pessoas. A gente tem orgulho dos nossos erros. Tem que ter orgulho, exato. Eu até tinha, quando eu estava, daqui a pouco vai ter uma mesa aí do Vitor, do 011, eu sempre falava, pessoal, vamos estressar o erro, vamos ver até onde vai isso aí. E aí a gente chegava, aí estressava ao máximo, aí a gente buscava novos erros. Eu acho que é assim que a gente... Só que, obviamente, falar de erro também tem que criar uma ambiência de segurança, tem que criar uma cultura segura. Porque não adianta falar, erre, e a primeira coisa que eu faço com uma pessoa é falar, você fez aí, eu não te blindo. Não, tem que errar e você tem que comprar os erros junto com as pessoas que erraram. Senão, aí também a hipocrisia das narrativas, especialmente de pessoas que estão à frente de equipes, falar, erra aí, mas se errar, eu lavo minhas mãos, porque o erro foi seu. Aí eu acho isso uma hipocrisia de seja de lideranças ou, eventualmente, também, porque é papel das pessoas que estão nessas posições, incentivar, e não só incentivar, blindar, para que a gente erre, as pessoas errem, e você erre também, e você assuma que você não sabe tudo. Então, errar faz parte do jogo, e tem que ter orgulho dos erros e dos aprendizados. Caso contrário, a gente sempre vai viver uma fantasia de unicórnios, e eu acho que não é bem por aí. A gente realmente tem que mostrar que o mundo é muito mais complexo, a gente tem aprendizados a partir dos erros que a gente comete. É isso aí. Gente, dá tempo de abrir pergunta. Alguém quer fazer pergunta? Sim ou não? Tem uma ali, ó. Espera aí que o microfone já vai chegar. Acho que ele já está ligado, Mari. Mexeu embaixo? Vai. Teste. Agora foi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Não sei se é muito uma pergunta, mas são duas coisas que eu queria falar. Primeiro, agradecer muito ao evento. Eu sou da Sapiente Educação, sou o braço de São Paulo de uma startup da Paraíba,
e a gente está com uma solução de defasagem de diagnóstico de aprendizagem, né? Então, estar no pool de startups que estão aqui com vocês, para nós nos alegra muito. E assusta, porque a gente só tinha trabalhado com prefeituras, com cidades pequenas lá na Paraíba. E quando a gente veio para São Paulo, enfim, é um mundo, né? E a minha segunda, né? Muito obrigado por essa chance. E eu queria falar oi para o Maruyama, porque acho que talvez você não lembre, mas eu sou professor Jean lá da faculdade do Sebrae. O professor José te conhece muito bem. E agradecer porque você me mandou um texto há uns 6 meses atrás sobre a cultura da falha, né? E que foi o primeiro texto da nossa primeira revista da faculdade do Sebrae. Eu queria te agradecer também. Depois eu vou te dar um abraço, não vai passar, tá? É isso. Tô segurando a emoção aqui. Aí você chega com uma dessa aí, contrataram você aqui, é sacanagem, né? É verdade. Depois eu vou pedir o cachê aqui. É tudo improvisado, tá, gente? O Vale Picolé é seu, tá garantido. Ah, ótimo, obrigado. E acho que está rolando a transmissão online, não tá? Tá sim. Se vocês puderem mandar um salve pro Jorge, Elo, Roberto, que são os nossos desenvolvedores lá da Paraíba, eles vão adorar. Jorge, é você que vai mandar esse alô, não sou eu, é com você o negócio. Jorge, Elo e Roberto. Salve Jorge, Elo e Roberto aí, a gente agradece aí, tem que estar assistindo à distância. Eu me sinto meio, né, sabe, daqueles locutores aí, agradeço ao pessoal que está assistindo de casa. Então, muito obrigado aí por vocês estarem assistindo aqui a gente. Um prazer aqui, fico feliz aí de vocês estarem acompanhando. Obrigado. Parabéns. Viram como ele é o especialista em inovação, erros e inovar? É o cara, gente. Mais alguém? Vamos lá. Olá, pessoal, boa tarde. Na verdade, eu queria um conselho, né? A gente vem do interior de São Paulo, então a gente atua com algumas comunidades de inovação. Como atingir a cultura de inovação? Como a gente consegue levar isso para a base? Como que a gente vem do interior, trabalha aí com esses ecossistemas de inovação, mas como primeiro aproximar esses atores, mas o desafio principal é a cultura. Então, como conselho, como a gente atingir a cultura de inovação para mais pessoas? Acho que é isso. Eu vou me arriscar, então. Eu tento fazer isso aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu converso com o pessoal do restaurante, com o pessoal da segurança, os outros coordenadores, o gabinete, você ter as pessoas participando. Uma das coisas que eu vejo aqui e que demonstram força para projetos novos de inovação é quando eu vejo o envolvimento de múltiplas áreas mandando pessoas para conhecer e participar ativamente de um mesmo projeto. Um dos municípios aqui de São Paulo me encantou porque ele estava ao mesmo tempo com a área técnica, com o gabinete da prefeitura e com o jurídico do município aqui participando. Todos estavam conhecendo o projeto, o objetivo, quais que seriam as dificuldades. Eles poderiam se sentar e fazer um processo caminhar ali em 2 horas, porque tinha as 3 áreas reunidas. Então, é trazer todo mundo para participar, ter essa questão de ser um educador, ser um professor, mostrar como aquilo que você está trabalhando não é algo só seu para você, é algo para todo mundo e que vai ter um impacto no geral. Eu gostaria de agradecer demais a todos os parceiros aqui na SDE que eu conquistei durante esse 1 ano e meio. Se não fosse por esses parceiros todos entendendo, todo mundo sabendo o que estava acontecendo e a importância, talvez a gente não tivesse tanta facilidade para manter o programa de uma gestão para outra. Então, criar cultura não vai acontecer da noite para o dia, é um processo que vai levar meses ou anos, e você não pode segregar as pessoas por currículo, por formação acadêmica. Todo mundo tem capacidade de entender o seu programa de inovação, os seus objetivos, se você tiver paciência para explicar, descer do pedestal. Eu gostaria de complementar a sua resposta. É claro que você cita sobre iniciativas um pouco maiores, né, relacionadas a governo, mas é muito simples, assim, como criar comunidades para isso. Então, acho que é um case, assim, como que a gente junta comunidades para essas temáticas. No IdeaGov, durante esses anos, a gente incentivou muito esse tema, essa conversa entre as pessoas. Então, quando você olha para a nossa comunidade, a gente já teve
pessoas dando palestras que ele inovou ali na pandemia, vendendo amendoim no semáforo para poder pagar os estudos, desde a um especialista da ENAP, ali conversando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo tema, e acaba que gera insights, né? Gera a curiosidade de um empreendedor de poder se aprofundar mais sobre esse tema, entender o que é inovação e como se aplica dentro de cada comunidade, né? Antes de iniciativas maiores, mas até mesmo no meu ciclo menor ali, algo mais pessoal, está envolvido nesse tema. Então, acho que a comunidade também é uma questão muito importante para incentivar a cultura de inovação. Gente, chegou a hora da gente lançar, então, o nosso trianuário. Com muito orgulho, a gente conseguiu resumir aqui nesse livro todo o trabalho que a gente desenvolveu nesse ano, nesses 3 anos, né? O IdeaGov, Aprendizados e Desafios, foi um trabalho coletivo de todo o time, que se estende não só à equipe do IdeaGov, a todo o time de parceiros que trabalhou em conjunto para sair esse material. Agradeço a equipe da Tag Content, que está representada pelo Demetrios aqui, que foi o jornalista que nos ajudou a conceber esse livro. E é isso. Infelizmente, a gente tem poucas cópias do livro, a gente não consegue distribuir ele fisicamente, mas o material está disponível, digital para todos, tem QR Codes espalhados aqui está com a Libras na frente, mas ele tem espalhado no espaço todo, tá, o QR Code, e tem também na plataforma online. Daqui a pouquinho vai estar disponível no site também, tá bom? Então, esse é o nosso livro. Felipe, faço questão de te entregar a sua cópia. Arnaldo, muito obrigada pela contribuição de vocês todos. Rui. Obrigado, Kika. Obrigado, querida. Kika, só complementando rapidamente, eu acho que esse trianuário demonstra aquilo que a Carol comentou, né? Que é a política de transparência e de accountability, né? Aqui a gente demonstra os impactos gerados com os diversos órgãos de governo, com as startups, com os parceiros, né? Então é algo que traz essa cultura de inovação para dentro do governo. E isso é algo que a gente quer trabalhar cada vez mais forte. Vocês podem comentar também, por favor. Vou comentar e vocês encerram, então. Trazendo um pouco assim, a gente está aqui falando muito sobre resultados, né? Celebrando os impactos do que foi o IdeaGov e tudo mais. Só que esse livro, ele conta muito a história, né? Então, muito mais do que falar sobre os resultados, que é muito legal, a gente teve um carinho e um cuidado em contar o caminho para que esses resultados levaram, contar os erros, o que a gente aprendeu, quais foram os desafios. Então, eu diria que esse anuário é um direcionador assim, para novas iniciativas como o IdeaGov que estão por vir. Eu diria que é um presente mesmo, sabe? Colocar num livro toda a metodologia, todos os aprendizados e desafios do IdeaGov, muito mais do que contar os resultados. É chamado Manual do Piloto. Quem pegar isso daqui vai saber o caminho das pedras. Só para complementar, é uma grande felicidade ver todo esse guia e essa intimidade quando a gente promove e fala dos erros, fala que não foi tudo perfeito. Isso ajuda a engajar essa cultura e aproximar as pessoas. A gente tem uma tendência a cultivar só o sucesso e colocar muita pompa. Isso distancia as pessoas. Olha, eu sou um município lá do Nordeste, será que eu consigo fazer isso? Olha só, é São Paulo, é super complexo. Quando você sai desse pedestal e fala, não, a gente é um grupo de pessoas tentando fazer o melhor possível por um objetivo comum e batendo cabeça de vez em quando, a pessoa fala, nossa, também sou assim, né? A gente se reconhece e vê que dá para fazer igual, isso motiva. Então, muito obrigado. Bem, pessoal, eu só queria falar que, na verdade, eu acho que isso aqui é um privilégio, a gente está podendo ter isso aqui hoje. Eu acho que isso aqui é um legado que a gente deixa para a história da inovação no setor público e para a inovação de forma ampliada para o Brasil. E não é exagero dizer internacional, porque a gente sabe o quanto esse programa reverberou em vários países, o quanto as pessoas falam em IdeaGov. O Brasil teve representado em instâncias internacionais e nacionais. E é um programa que
não só vai reverberar, independente do que acontecer, as pessoas que estão aqui vão fazer chegar o IdeaGov de outras formas, em outros formatos, em outros lugares, por meio da sua inovação. E aqui eu queria até fazer um convite para que toda a equipe que está hoje no IdeaGov, que elaborou esse trianuário, elaborou esse legado, levantem a mão. Não precisam vir até aqui, não que vai virar balbúrdia, mas só levantem a mão. Eu sei, eu estou vendo vocês aí no fundo. Gente, venham aqui, por favor. E não aqui... é balbúrdia, não. Acho que merece. Venham aqui, Venham aqui Andréia, Gabriel, por favor. Eu acho que é fundamental. Venham aqui. E aí eu convido a vocês, porque isso aqui é uma história construída. E aqui eu convido a todos que estão aqui, por gentileza, dá uma salva de palmas para essas pessoas, porque esse programa foi feito por todo mundo. Ô, Anderson, vem aqui, Anderson. Tô vendo você, Anderson, Evandro. Cadê, Jéssica? Vem aqui, pelo menos aqui na frente. Próximo repasse. Venham aqui perto. Vai atrasar a programação. Vem. Vou usar a caneta. E assim, obviamente, não está todo mundo da equipe que passou, que foi, não está todos os parceiros, mas eu acho que isso aqui é uma síntese. E eu acho que, assim, para mim é muito... Eu agradeço de verdade, assim, pela história que a gente construiu. Foi muito bonita. E Kika, pessoal... Obrigado aí por terem feito isso e ter entregue isso aqui hoje. Tá bom? Então, pessoal, brigadão. Agradeço mesmo. Aê.